Boa tarde a todos. Bem, vocês viram como a Leila é generosa, né? E otimista ainda, dizendo que é o primeiro. Eu prefiro dizer que é o livro. Não sei. 3 anos para escrevê-lo, não é? Vamos ver. O tempo dirá. Bem, gente, eu queria agradecer muito estar aqui. É uma alegria. Eu gosto muito de conversar e não sei se quebra o protocolo, mas não importa. Quem quebra o protocolo não pede licença, né, Leila? Quebra e pronto. Quebra e pronto, né? Eu gosto muito de conversar, não é? Então, se vocês se sentirem à vontade para se colocarem, para discordarem, para colocarem qualquer questão, sintam-se muito à vontade. Eu sou a visita aqui, né? Não vocês são de casa. Então, sintam-se à disposição, porque eu acho que isso vai tornar o nosso bate-papo muito mais interessante. Ok? Muito bem. De fato, temos o livro, não é? E ele não é ele não contém histórias. Eu acho que eu não sei contar histórias. E ele é a minha forma de ver a vida, as coisas, os sentimentos, os relacionamentos, o que temos que fazer, o que não temos que fazer também. E coloquei, de fato, de uma forma um pouquinho diferente. O livro, eu não chamo as partes do livro de capítulos, mas de tríades, que são objetos que contêm 3 coisas, vamos pensar assim. Cada capítulo, ou tríade, eu prefiro, começa com uma mensagem muito elevada, que não é minha, né? É de um Emmanuel, é de um André Luiz, é de um Hamed. Eu faço, então, depois 3 textos sobre esse assunto e termino com 4 perguntas terríveis. 4 perguntas difíceis. Difíceis, não é? Para vocês, para nós respondermos. Para nós, na nossa intimidade. Para que essas questões mexam conosco. Porque para que serviria a doutrina espírita se ela não nos transformar? Para que ela serviria? Para a gente achar bonito? Né? Para a gente chorar quando a gente lê um Emmanuel, um André Luiz? Só para isso? A doutrina espírita não é um divertimento. Apesar de servir, ela não é um deleite. Ela não é para nos dar prazer. Não é para encher o nosso coração de bons momentos apenas. Ela é para nos impulsionar. Ela é para nos tirar do lugar. Ela existe, serve como uma forma de ver a vida e os acontecimentos da vida. E mais, uma nova forma, porque é uma boa notícia, uma boa nova, de nos enxergarmos. Talvez seja a parte mais importante. Porque ela que nos fala quem somos nós. E eu fico achando tão superficial quando diante da pergunta magna, né, na pergunta estupenda que é quem sou eu me contente apenas com a resposta sou filho de Deus. É claro que essa resposta é gigantesca, ela é profunda demais. Mas eu preciso ir além e descobrir o que isso significa. E também, imitando Kardec, que perguntou o que é Deus, eu também preciso perguntar o que sou eu, e não apenas quem sou. O que eu sou dentro do universo, o que eu sou dentro dos conceitos maiores da vida, o que eu sou e o que eu represento nesse todo. Nós precisamos fazer essas perguntas. E a doutrina espírita funciona como essa lente de aumento maravilhosa sobre o Cristo, sobre essa luz que é o Cristo, que precisa para nós, ainda para o nosso entendimento, por conta das nossas grandes dificuldades, nós precisamos ainda de um instrumento
que sirva como uma lente de aumento, que nos permita ver melhor, ver no detalhe aquilo que por conta própria, muitas vezes, certamente, ainda não conseguimos alcançar. Então, talvez seja por isso que é preciso tantos livros. Alguns aqui já me viram defender que talvez a gente precise só do Evangelho. E como lente de aumento, só o Livro dos Espíritos. Nada mais. Porque ali está tudo. Mas como nós não sabemos enxergar esse todo e esse tudo, vêm os outros instrumentos, talvez os outros livros para nos ajudar. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, e coloco isso para discussão, claro, muito cuidado com a ansiedade de ler todos os livros. Porque nós não nos melhoraremos por ler quantidades enormes de livros. Não é isso que nos melhorará. Nós melhoraremos quando entendermos cada palavra de cada livro. E isso nos indica que nós precisamos de bem poucos. Talvez precisemos adotar alguns livros para ler e reler a vida inteira. Pelo menos essa, ou a outra também. Para quem sabe, né, numa ânsia de espremer os livros e tirar tudo que é possível, não vai adiantar, vai precisar de muita leitura, né, a gente consiga entender que os livros, principalmente os mais importantes, e evidentemente eu não coloco o meu nesse rol, entender que eles falam conosco. Que não podemos ler os livros como lemos livros de geografia, com todo respeito à geografia, nem livros de matemática, com todo respeito à respeitosa e importantíssima matemática. Porque esses livros estão falando de mim, de nós. Estão falando comigo. E se eu mantiver um distanciamento inadequado, eu não sou mobilizado. O livro não me impacta. Choro, acho lindo e só. E recomendo. Pronto, acabou. Próximo. Não pode ser assim. Não pode ser com pressa. Tem que ser um processo. Tem que ser se escutar através do livro. Por isso me impressiono com que rapidez a gente lê, por exemplo, no Evangelho, que nós precisamos amar nossos inimigos, e lemos meia hora, uma hora, e prosseguimos. Seguimos. Como se ele não estivesse falando uma coisa que muitas vezes eu não aceito, não concordo, não entendo, não faço e não quero fazer. Não é? Porque muitas vezes eu quero bater no meu inimigo. Não sei vocês. Se possível, se fosse pior, mataria. Mas já melhoramos um pouco e só quer bater. Mas fica no querer. Olha que bom. Não é como a gente já é evoluído? Não é? Mas não é evolução? Isso. Até esses dias, 100 anos atrás, matávamos em duelos. Não é? Fazíamos emboscadas, contratávamos, como contratamos hoje, em alguns lugares do mundo, alguém para matar por R$10. Não é? E a gente lê isso assim, como se estivéssemos lendo uma notícia, amanhã fará 40 graus? Não, gente. Nós estamos. Esse texto, amar o próximo, amar o seu inimigo, é pior. Porque Jesus, ao invés de ser condescendente conosco e pedir apenas para que a gente não mate os inimigos, para que a gente tenha simpatia pelos inimigos, não, ele já vai lá nas alturas e pede para a gente amar, sendo que nem amar eu entendo o que é, e sendo que hoje muitas vezes nem identificar direito os inimigos eu consigo, porque penso que os inimigos são aqueles que puxam meu tapete, são aqueles que estão contra mim claramente, num engano, muitas vezes, de que ele estava se referindo também a pessoas queridas do nosso lar, da nossa casa, que muitas vezes apenas não nos compreendem.
que apenas não têm paciência conosco e que, portanto, se enquadram no conceito de inimigo que Jesus nos coloca. Porque nós precisamos amar a todos que nos incomodam. Todos. Então, esse texto está falando conosco, mas nós estamos lendo desta forma? Suspeito que não. Para a gente pensar. Mas o que eu gostaria mesmo de falar hoje, se vocês me permitirem, é sobre o tempo. O tempo, isso que me parece ser uma das maiores expressões do amor do Pai. Porque Ele, ao nos criar, nos deu o tempo interminável. Nos deu o tempo infinito. E se a gente pensar, a gente vai descobrir que isso está longe de ser pouca coisa, não é? O tempo é uma grandeza, é chamado de uma dimensão pela ciência, de tão gigante, não em tamanho, mas em importância que ele tem. E a gente certamente está aprendendo a entendê-lo ainda. Mas o que importa hoje, que eu quero chamar a atenção, é a sua infinitude. O tempo para nós não tem fim. Significando que nós nunca desapareceremos, significando que nós não deixaremos jamais de sentir e de pensar. Isso é existir no tempo. Jamais deixar de pensar e de sentir. Tudo bem? Essa definição, esse entendimento? Tudo bem? De vida no tempo? Isso tem significados tão importantes e tão bons, que eu perguntarei para vocês o seguinte: o futuro, o nosso futuro, o futuro de vocês, será bom? Sim, depende de nós. E eu insisto na pergunta. Dependendo de nós, ele será bom? E sabe por que pergunto isso? Porque vejo que a maioria de nós tem medo do futuro. Não temos? Por quê temos medo do futuro? Será que a gente se esquece de que Jesus determinou, em forma de lei, porque tudo que ele fala é eterno, é lei, de que está nas nossas mãos o nosso futuro? Quando ele declara que cada um terá segundo o que pensa, o que sente e o que faz. Então olha só que coisa estranha. Nós temos medo do futuro, mas como ele será depende de mim. E, portanto, está no meu controle. Geralmente nós temos medo daquilo que não está no nosso controle, não é? Muitas vezes temos medo da tempestade, porque temos medo do que ela é capaz de fazer, e não temos controle nenhum sobre os ventos e a chuva e o raio. Mas o controle da nossa vida é de cada um. Qual é o problema, então? Por que tanta ansiedade quanto ao futuro, quanto ao amanhã cedo? Por quê? É curioso, a gente busca muitas vezes as casas espíritas e às vezes anseia que tenhamos uma mensagem, que algum espírito venha nos dizer o que acontecerá conosco amanhã, né? Às vezes a gente adoraria cruzar com uma cartomante para que ela nos dissesse. Adoramos as profecias de final de ano, né? E procuramos nos jornais, quem sabe aparece lá meu nome, e alguém lá de não sei na onde fala, então, Edgar, amanhã, esse ano, 2020, vai acontecer tal coisa. A gente ia gostar, né?
Mas é muito curioso isso, porque eu sei como será o meu futuro. Vocês não sabem? Não sabem? Não. Olha só a lei. Cada um colherá o que sentir, pensar e fizer. Se vocês observarem o que vocês estão sentindo hoje, pensando hoje, fazendo hoje, vocês saberão o que acontecerá no futuro próximo. Matemático. Qual é a dúvida? Então, nem precisa de ansiedade. Para que fique gravado o que você disse, então você nos diz que, na verdade, então, nós temos medo de nós, das nossas decisões, porque depende do que fizermos, sentiremos culpa, seremos culpados. Eu não gosto da palavra culpa, sabe? Porque ela é perigosa. Eu prefiro a palavra responsabilidade. Mas eu sei que você quis dizer isso. Sim, nós somos responsáveis integralmente pelos nossos sentimentos, pensamentos e atos. E isso não é uma opção. Não há uma opção. Mas eu não quero ser responsável. Você não tem esse direito, ninguém tem. Porque é da lei que quem planta colherá algo correspondente. É da lei que para cada causa haja, para cada efeito há uma causa, a sua decisão. Mas ok, então nós não temos medo do futuro, nós temos medo de nós mesmos, é isso? Em parte, sim. E o que nós estamos fazendo sobre isso? Porque também detectar que tem medo e não fizer nada é a mesma coisa que detectar que tem gripe e não tomar remédio. Aí tem uma dor no joelho, mas não faz nada. Eu tenho dor de estômago, mas não muda 1 centímetro da própria vida. O que isso significa? Quando eu detecto a causa da minha dor, eu sei qual é o remédio e nada faço. Isso tem um nome. Qual é? Oi? Inércia. Por que a inércia? É uma inércia, de fato. Por quê? Sim, por quê? Como? Está se omitindo. Por quê? Eu quero o motivo. O motivo? Por que eu... Olha só, hein? Nós somos muito estranhos. Vocês vão perceber, nós somos bem estranhos. Nós estamos sofrendo. Nós temos uma dor. Nós temos um incômodo, nós temos uma doença física, que seja. Funcionamos da mesma forma. Nós sabemos qual é o remédio. Não toma, o remédio está ali, ó. Se você esticar meia mão, você toma. Você pega o remédio e toma. Nem precisa de água. Por que eu não tomo o remédio que me cura? Isso tem um nome. Por quê? A preguiça, sabia, é o maior dos pecados capitais. Aqueles pecados capitais que a nossa respeitosa Igreja Católica nos colocou. Eu fiquei surpreso quando eu descobri. Eu achava que a preguiça era tão light, assim, tão... um pecadinho. Mas não, ele é o pecado que gera todos os outros. Mas, por que da preguiça? A resposta é terrível, gente. É porque nós não nos amamos. A única explicação que eu encontro para quando você tem uma dor que dói, anos às vezes, e você tem o remédio e não toma, a única explicação que eu encontro é que eu não gosto de mim. E entendo, numa quase loucura, que mereço aquela dor.
E isso porque Jesus nos diz: misericórdia quero, e não sofrimento. Mas nós só posso concluir que nos impomos a dor. Recebo a notícia da doença e não quero me curar. Percebo doenças no meu coração, não o físico. Percebo doenças no meu sentimento. Percebo formas de pensar doentias. Percebo carências doentias. E mantenho tudo isso como é, sabendo o que devo fazer. Imaginam outra explicação? Eu não consigo imaginar. Não gosto de mim. A maior das doenças é esta. É possível que na mente de alguns de vocês, quando eu digo isso, apareça a seguinte ideia: não gosto mesmo. Eu não mereço. E eu digo que quem pensa assim é acomodado, porque é muito cômodo viver a culpa desta forma, decretar que não é merecedor, não tendo direito de decretar esta sentença, porque isso quem decide não somos nós, é a lei, é o amor, é o Pai. Não somos nós que decidimos o que merecemos ou não. Mas nós nos impomos uma dor desnecessária, que não precisaremos vender por acomodação. Sabem por quê? Porque a culpa é muito cômoda, a culpa é orgulhosa. Porque enquanto eu me considerar vítima e incapaz, eu não preciso mudar. Eu não preciso fazer nada. Afinal, eu sou incapaz. Não é cômodo. Não é cômodo. Eu sou um coitadinho mesmo. O Senhor vai ter que vir me resgatar. Não virá. Não virá. E eu não estou aqui defendendo um Deus perverso. Nenhum pai não misericordioso e sem amor. De forma nenhuma. Mas é porque Ele sabe quem somos, gente. Ele sabe de que material nós somos feitos. E Ele não admite que a gente rasteje desta forma. Nós que fomos feitos para voar, ou melhor, para brilhar, Ele não admite que a gente omita a nossa luz e permaneça em trevas, por deliberação própria. Ele não admite que nos consideremos inferiores, ignorantes sim, porque somos, mas inferiores não. Porque dentro do Filho de Deus, Ele colocou-se, colocou a sua perfeição, e não há nada dentro de nós, vou falar uma frase agora que pode chocar, nada dentro de nós que deva nos envergonhar. Porque hoje, me fugiu a palavra, sugestionado pelo orgulho, nós acreditamos que a nossa ignorância é um erro, que a nossa ignorância ela é má, e ela é apenas a ausência da luz, a ausência da sabedoria. E por que ela é ausente? Porque nós estamos num processo de aprendizado, então ela é absolutamente natural, que da mesma forma que a criança de 3 anos não conhece, não sabe um conjunto de coisas, nem sabe andar direito, às vezes a criança de 1 ano, ela não é inferior por não saber ler e escrever, ela não é inferior por não saber andar, por não saber falar direito, ela é apenas ignorante. E a ignorância é momentânea, mesmo que dure milênios. Ela é uma fase por conta do processo. Ela não é um defeito. Então vejam o que fazemos conosco, como nos maltratamos. Às vezes eu tenho saudade dos chicotes da Idade Média, dos cilícios, onde a gente se chicoteava o corpo, doía menos.
do que a forma como a gente chicoteia o nosso íntimo, nos inferiorizando, nos maltratando, nos colocando para baixo dessa forma brutalmente doentia. Nós precisamos nos colocar de pé perante a vida, porque é assim que o Pai nos enxerga, e é assim que podemos ser, porque nós não temos nada do que nos envergonhar, porque estamos num processo de aprendizado. Talvez a única coisa que a gente deva se envergonhar é de não aproveitar o tempo, essa preciosidade de amor que temos e que sempre teremos, e de tão universal, é igual para todos. Todos nós somos imortais. Todos nós temos o tempo que for necessário para aprendermos tudo, para nos desenvolvermos a plenitude, para realizarmos todos os nossos sonhos, para brilharmos. E aí sim, talvez o maior dos erros seja não caminhar. E Jesus coloca isso, muitas vezes sutilmente, em muitas colocações. Vejamos a parábola dos talentos, onde ele dá 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro. E qual é o que errou? O que recebeu 1 e enterrou o talento, dizendo assim para o Senhor: por medo, enterrei o teu talento. Eu tenho certeza que se esse 1 tivesse investido errado e falado: Senhor, peguei o seu talento, investi e agora estou devendo 5, ele pagaria os 5 e falaria: bom servo, porque tentou, porque não ficou na inércia, porque não teve medo de experimentar a vida, de viver a vida. Não teve medo de se testar, de se colocar à prova, porque é somente desta forma que aprenderemos. Somente desta forma. Porque viver não é acordar, comer, trabalhar e dormir. Isso os animais fazem. Nós, que já estamos um pouco além, precisamos fazer mais, precisamos viver. E viver é decidir. Viver é saber decidir aonde vamos. E é decidir viver. Decidir fazer. Sem interrupções. Nem quando o corpo não ajuda. Nem quando o corpo pesa. Nem quando o corpo dói. Porque existe uma mensagem absolutamente emocionante, ali no Boa Nova, do Humberto de Campos, no capítulo chamado Fidelidade a Deus. Aliás, eu recomendo esse livro inteiro para que a gente leia para sempre. Só ler nessa vida é pouco. Que livro é este? O Boa Nova, do Humberto de Campos. André pergunta para Jesus: Jesus, estou me sentindo doente para segui-lo. A tarefa é tão grande, estou me sentindo adoentado. Eu não vou conseguir reproduzir tão bem quanto Humberto de Campos, é claro, mas, resumindo a ideia, Jesus fala assim para ele: se você não tiver braços nem pernas que funcionem, se seus olhos não verem, se seus ouvidos não ouvirem, e sua boca não puder mais falar, você poderá servir ao Pai com a sua paciência e a sua coragem. Nós podemos servir ao Pai. Nós podemos cumprir a nossa missão. Nós podemos ser úteis tendo paciência e coragem. Isso é pouco, gente? Não. Isso é quase tudo.
E nós ainda caímos na armadilha de só porque o nosso corpo envelhece e não é tão ágil e não nos permite mais fazer determinadas coisas, a gente pensa que é inútil. Não é? Temos medo da nossa velhice. Não vou poder mais ser útil. Será? Olha aí o Cristo dizendo de que não há possibilidade de não sermos úteis, se quisermos. Não há possibilidade de não servirmos a Deus quando queremos. Não há possibilidade. Trancado numa prisão, a pão e água, sem ver a luz do sol e sem conversar com ninguém, durante 10 anos nós podemos servir ao Pai. Amarrado a uma cama, sem poder se mover, só comendo, pensando e olhando, nem precisa olhar. Posso servir a Deus com a minha coragem e com a minha paciência. Que grandiosidade tem dentro de nós, não? Que sol brilha dentro de nós, ou pode brilhar dentro de nós, se pensarmos em sintonia com a harmonia da vida, se pensarmos grandiosamente, se nos conectarmos às verdadeiras luzes da vida e nos descolarmos da pobreza da vida humana como a gente entende. Dessa forma de ver a vida humana que a doutrina espírita e o Cristo, evidentemente, vem quebrar, mas que a gente tem se recusado a ver, olhando para a doutrina como se ela apenas fosse inteligente e bonita. Mas ela é o remédio. Ela e o Cristo, e eu falo redundantemente, porque não há doutrina sem Cristo. Se tirarem o Cristo da doutrina, ela serve para bem pouco. Ela é o nosso remédio. Eu sou o caminho, disse-nos Jesus, tão docemente. Mas Ele espera que esse caminho seja trilhado. Parece que estamos todos nós, me desculpem a generalização, estamos todos nós no primeiro metro do caminho. Parado, olhando, nossa, como ele é bonito, né? Olha, do lado de cá tantos jardins, do lado de cá tantas estrelas. Que belíssimo! Vemos pessoas às vezes passando por nós, um Chico, uma Madre Teresa. Nossa, como eles são grandes! Mas ali paradinho no primeiro metro. Quando é que nós vamos prosseguir? Com os talentos que temos, que não são poucos, com a grandeza que nós temos, que é gigante, porque é uma grandeza, amparado pelo tempo que nunca vai acabar, fazendo com que a gente jogue fora todo o medo. Se eu não conseguir realizar nesse trecho do caminho, até eu chegar em 100 anos e desencarnar, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Eu considero que sou ou não sou eterno, imortal? Que eu tenho ou não tenho tempo? Nunca mais vou ver fulano, mentira. Nunca mais vou poder aprender mentira. Nunca vou conseguir, também não é verdade. Quando é que nós vamos tomar o remédio? Para tirar agora muitas das nossas dores. Agora. A dor da ansiedade, que nos machuca tanto. A dor do medo, que, olha, às vezes eu fico pensando sobre o que dói mais. E eu tenho chegado à conclusão que o medo dói mais, que quase tudo. Eu acho que eu prefiro o remorso ao medo. E olha que remorso dói.
Não dói. Mas medo parece que é mais brutal. O medo parece que nos esvazia. O medo parece que tira a alma da gente e não fica nada. O medo parece que drena tudo, toda força que a gente tem e a gente vira uma gosma. Da mesma forma, o desânimo ou a depressão. Talvez todas originadas do medo. Então, eu acho que eu prefiro o remorso. Porque com o remorso eu brigo, pelo menos. Tenho forças para brigar, tenho força para levantar e fazer de novo. Choro e vamos lá trabalhar. Mas e o medo? Não consigo nem chorar às vezes. Nem sair do lugar de medo. O que nos impede, hein, gente? Nós precisamos descobrir. E essa é uma descoberta individual. Cada um de nós precisamos olhar para dentro e pensar, se perguntar, por que tenho medo do tempo? Esse amor que existe na nossa vida, o tempo. Porque é no tempo que eu serei feliz. É no tempo que eu brilharei. É porque o tempo me permite e existe que eu farei tudo o que eu devo fazer. Que eu me realizarei. É no tempo. Se eu não tivesse tempo, sim, eu deveria chorar. E chorar muito. Por isso eu digo para todos nós, mantenhamos vivos os nossos sonhos, mas os sonhos corretos, não os sonhos imaturos. E sonhos colocados no futuro e não no presente. Sabia que existem sonhos no passado? É quando a gente fala assim, eu sonhei tanto e não aconteceu. Ou seja, esse sonho é do passado. Não vai acontecer, eu te digo. Porque o passado já foi. Só vai acontecer no futuro ou no presente, você decide. Você decide. E o que é que você está decidindo sobre isso? Sobre os seus sonhos. Sonhos que te dão felicidade. Não sonhos que te dão dores. Já ouviram falar de sonhos que dão dores? Adorei isso. Vixe. Conhecemos de perto esses sonhos, né? Muito bem. Vamos aprender com os sonhos que trazem infelicidade e, crescendo, criarmos sonhos que nos tragam felicidade. Né? Felicidade que, no meu entendimento, é sinônimo de paz. Não paz do lado de fora, porque durante ainda muitos e muitos e muitos anos não será possível nesta escola chamada planeta Terra. Não haverá, tão logo para nossa perspectiva, mas certamente daqui a pouco para a perspectiva do Senhor, haverá paz na perspectiva dele logo, logo. Estamos, segundo Jesus, na madrugada de um novo tempo. Quando a madrugada, esse momento da madrugada é aquele momento onde a noite é mais escura. É o momento mais negro da noite. E é nesse instante que começa o dia. É nesse instante que distante os raios de sol começam a se aproximar até ser meio-dia. Plenamente claro, sem tanto calor, é claro. Esse dia, o dia da boa nova, o dia da luz do Mestre e do Pai, começa distante ainda no horizonte a brilhar. Porque estamos talvez na hora mais negra da madrugada. Que momento importante e que deve coincidir com o nosso momento. Se esse é o nosso momento mais negro, que bom.
porque não poderá ser mais negro ainda. E a partir de agora, o meu dia se inicia. Demorará algumas horas ainda, mas eu caminharei para ele. É isso que importa, porque se eu não caminhar, você não chegará. Porque o Pai não te carregará. Porque você é capaz. Quando eu digo não carregará, é evidente. Você é capaz. Quando eu digo carregará, não quer dizer que ele não nos amparará. Não quer dizer que ele não nos sustentará. Não quer dizer que ele não preencherá as lacunas do nosso agir, pensar e sentir. Sem dúvida. O Pai tem requintes de amor por nós. O Pai nos ama de uma forma absolutamente incompreensível. E nós não podemos ter qualquer tipo de dúvidas sobre o quanto esse amor atua infinita e permanentemente em nossas vidas. Mas ele não fará nada que somos capazes de fazer. Da mesma forma que a mãe não pode impedir o filho de experimentar os primeiros passos, porque se fizer isso o enfraquecerá e ele demorará mais para andar. Ele precisa cair, precisa se levantar, não vai quebrar nada. E nós, como somos imortais, nem vamos nunca nos ferir substancialmente, verdadeiramente. Não há tanto o que temer, gente. Podemos manter os nossos sonhos, convido todos vocês a manterem seus sonhos ativos. E se o corpo começar a falhar, e ele falhará, porque é natural que seja assim. E às vezes a gente se pergunta, mas Deus, por que isso? Não é? Por que eu não posso mais? E a resposta que a gente não quer ouvir é porque Ele quer que você possa outras coisas que você não se dispôs ainda. Ele quer que outros órgãos seus, outros membros, simbolicamente falando, seus, do seu coração, do seu sentimento, do seu pensar, se desenvolvam. Vai haver situações onde a vida nos tirará tudo. Tudo. Para que a gente descubra que tudo que ela tirou não era importante. Não era realmente importante. Era para nós, crianças. E a vida tira os nossos brinquedos, que a gente dá tanto valor. As crianças, quando você tira alguns brinquedos, elas até ficam com febre, né? Não ficam? De tanto valor que elas dão. Para elas, tirou a vida delas quase. Mas os pais sabem que não é nada daquilo, é muito drama da criança. E será que o nosso pai não acha que a gente também não faz muito drama? A gente faz. Aqui assim, aqui nós que estamos sozinhos aqui, não vamos contar para ninguém, em quatro paredes, a gente faz muito mimimi, né, gente? Faz, né? Para ver se o pai se comove, né? Não vai se comover. Porque ele nos quer grandes. Grandes. Da mesma forma que os pais da terra querem os filhos altivos, fortalecidos, saudáveis. O pai também. A única diferença, e que nós estamos aprendendo sobre isso, é que o de pé dele, o grandioso dele e o saudável dele, a gente ainda está para entender. E são diferentes dos nossos, daqui da terra, tão imperfeita ainda, da sociedade, daquilo que nós estamos acostumados. Por isso que é uma nova forma de ver a vida. E é preciso romper com a forma anterior. É preciso jogar a casca da vida anterior, da forma de pensar anterior, fora. Porque ela não nos serve mais. Da mesma forma que tantos insetos, para se desenvolverem, rompem a casca dos seus corpos físicos e jogam fora.
tendo uma nova vida. E é por isso que tão bem se encaixa a história da lagarta e da borboleta. Nós aqui, não por estarmos encarnados apenas, mas principalmente por pensarmos de uma forma primária, infantil, imatura, somos a lagarta. Com o que a lagarta se preocupa, gente? Comer. Ponto. E não morrer. A única coisa que ela faz a vida inteira é não morrer, fugir dos predadores, fugir dos perigos e comer. Não parece com a gente? A gente não faz quase a vida inteira só isso? Foge dos perigos e come. Comer aí significa procurar se satisfazer fisicamente. Né? Só. Isso não é estar vivo. Isso não é estar vivo. Os animais fazem isso também. Olha um cachorro na rua. Foge do perigo e come. Ponto. Ele não está vivo. Ele existe, mas não está vivo, porque não tem consciência de si. Mas o Cristo e a doutrina espírita vem nos dar a fórmula para a gente se tornar borboleta. E é preciso um processo de metamorfose, que significa de autotransformação. É preciso diminuir quase que integralmente os órgãos que cuidam da fome, que cuidam das nossas carências, que cuidam dos nossos mimimis, das coisas que nos pesam. E desenvolver os órgãos que nos fazem voar. Aonde estão as asas da borboleta? Ninguém vê, mas estão lá, embrionárias, em sementes. Da mesma forma que dentro de nós existem as asas que nos farão voar e a luz que nos fará brilhar. Mas é preciso um processo de autotransformação, e os elementos para isso estão no Cristo, estão na doutrina. Todo mundo aqui pode virar borboleta, mas não é o Senhor que fará isso. Não é. Agora, se a gente demorar muito, ele entra em ação. Se a gente se acomodar demais, ele começa a trabalhar. Ele chama alguém que a gente ouve, e ela se chama dor. E de dor, com a dor a gente se move, não é, gente? Sim, a dor sabe onde pegar, não sabe? Por isso que Emmanuel tão profundamente, em alguma mensagem diz assim: você quer viver com suor ou com lágrimas? Você decide. Porque uma das duas você verterá. Ou será com a dor e depois com o suor. Porque só a dor não resolve, viu, gente? A dor é o chicote que estala no lombo do jumento. É só isso. E aí ele começa a sair correndo. Somos nós. Tomara que que o chicote estale no ar. Só para a gente ouvir. É melhor eu sair correndo. Não é? Porque quando esse chicote descer até o lombo, aí haverá lágrimas. Lágrimas que poderiam ser evitadas. Mas a dureza do nosso coração tem feito com que o Pai use o recurso da dor, muitas vezes em nós. Até que a gente resolva voltar-se ao Senhor e dizer: ok, Senhor, eu entendi. Não precisa mais chicotear. Eu irei sozinho. E aí usaremos só o suor, que é muito mais gostoso do que ter lágrimas, não é? Muito mais gostoso, muitíssimo mais leve. Por isso
que a vida é uma subida, exigindo esforço. E é nesse esforço que nós nos engrandeceremos, que a grandeza dentro de nós virá à tona, nos tornaremos borboletas, seremos a estrela que brilha, teremos paz, seremos felizes. É isso, no meu entendimento, que Jesus quis dizer quando para uma multidão de encarnados disse assim: eu vim trazer vida a vocês. Curioso, né? Estava todo mundo encarnado. E ele disse que ele veio trazer vida. Por que ele disse isso? Porque não estamos vivos, gente. Isso não é vida. Estamos encarnados, ok. Mas isso significa muito pouco. O que interessa é estarmos lúcidos. É estarmos no comando da nossa vida. Estarmos decidindo na direção da nossa felicidade. É estarmos arriscando sim, porque a vida é um risco. E o resultado desse risco é maravilhoso, porque é a felicidade. Errando, caindo e levantando, como a criança que para aprender a dar cairá e não cairá mais um dia. Por que ter medo? Nunca morreremos. Permanentemente seremos amados e o tempo nunca terminará. Então, gente, fica o convite do Mestre, que ecoa pelo mundo inteiro ainda, e que deveria ecoar fortemente no nosso ouvido, a ponto de nada mais ouvirmos. Porque nada mais é tão importante do que ouvi-lo dizendo: eu vim trazer vida, mas vida em abundância. Que a gente viva a partir de hoje. Que o Senhor nos abençoe.